Olá, sejam muito bem-vindos. Boa tarde, pessoal do podcast. Hoje eu vou ensinar para vocês uma técnica que ela é usada para diversas bases de trabalho. Mas aqui, especificamente quando a gente fala sobre casais que estão brigando, mas estão em busca ainda dessa felicidade, porque eles se amam e o problema deles é que eles não se entendem. O que a gente pode fazer para dar uma ajudada a baixar a bola quando você está assim irada, quando você está irado, querendo voar na pessoa, você fala, não, eu preciso de autocontrole. Eu preciso baixar essa energia, e aqui quando a gente fala de energia, a gente nunca fala sobre nada cósmico, nada místico, a gente fala sobre a nossa energia mesmo, nossa energia física, corporal, intelectual, né? De intensidade de fazer as coisas, né? Então, quando você coloca aquela energia alta de tipo, tá descontrolado, precisa extravasar. E muitas das vezes, quando a gente conversa com casais que estão assim em pé de guerra, você vê que a energia tá muito alta, né? Eles precisam falar muita coisa, eles precisam colocar aquilo tudo para fora, né? E acaba que essa medida de colocar essa energia para fora, ela é descompensada. E quando você encontra uma outra pessoa que também está com a sua energia descompensada, você tem dois descompensados tentando conversar, que na verdade, claro que vai ser ineficaz e isso vai virar uma briga, né? Então, o que você pode fazer como um exercício de autocontrole é: você já sabe que existem determinados assuntos que te tiram do sério. Você já sabe que determinados padrões de voz já insinuam para você que tem vindo aí uma batalha para ser travada, né, com a outra pessoa. Determinadas atitudes do outro já mostram para você que em breve você vai ter que entrar ou em estado de proteção ou de ataque. E quando essas coisas vão acontecendo e que você vai se preparando, você vai guardando a sua energia para voar em cima da pessoa, você vai guardando sua energia para extravasar, para falar o que você quer, existe uma técnica que se chama ancoragem. Tá? A ancoragem, ela tem esse nome porque ela faz uma menção à âncora dos barcos, né? Que te coloca o barco quietinho, paradinho, em descanso, né? Então, o que você vai fazer é se lembrar de um momento da sua vida onde você teve uma adversidade muito intensa que provocou esse mesmo grau de energia que vem na hora que você já sabe que essa pessoa vai te irritar, vai bagunçar com você, e que nesse momento lá no passado você conseguiu passar por essa situação com sucesso, né? Você teve uma situação de uma adversidade altíssima na qual, pelo seu percurso natural, você teria avançado, gritado, esperneado, desabafado, falado sem filtro, né? Mas que por algum motivo você conseguiu se conectar com algum sentimento que fez com que você parasse, raciocinasse e desse aquela segurada para pensar melhor no que você ia fazer, quais palavras seriam as mais adequadas a serem usadas naquele momento e que levou você a um caminho de sucesso. Então, para você fazer essa ancoragem, o que vai acontecer é que você vai parar quietinho aí num cantinho. Você vai lembrar passo a passo, de preferência fecha os olhos. Você vai passo a passo lembrar do que aconteceu lá no passado, como essa pessoa chegou até você para conversar ou já para falar alguma coisa que você se sentiu atacada, atacado,
como foi que essa pessoa levou a conversa, para onde essa conversa estava indo para um tom de discussão, para um tom de briga, para um tom de agressividade, como é que isso estava acontecendo naquele momento. E você vai se conectar com o sentimento que você precisou usar para dar a essa pessoa uma nova resposta. Que sentimento foi esse que veio em você, que fez com que você tivesse aqueles 2 segundos de racionalidade que disseram para você: não ataca. Não ataca e não entra em defesa da vítima. E que fez com que você simplesmente desse uma resposta absolutamente adequada para aquele momento e que aquela pessoa paralisou, não sabia mais como lidar com a continuidade daquilo e aquela situação que degringolaria para uma briga a 2, uma agressividade a 2, ela não aconteceu. O que foi que você sentiu naquele momento? Eu senti um pouco de medo. Às vezes o medo é bom, né? Porque o medo faz a gente parar e raciocinar, né? Nem sempre o medo é alguma coisa paralisante que faz com que a gente não haja. Às vezes o medo, ele dá aquela mínima paralisada exatamente para você raciocinar como você vai agir daqui para frente de uma forma mais assertiva, né? Então, será que você se conectou com o sentimento do medo? Porque, na verdade, o sentimento do medo trouxe para você a ideia de consequência. Se você não tivesse tido medo naquele momento, você tivesse agido, qual seria a consequência que você teria colhido? Como você teve esses 2 segundos de super rapidez do pensamento, que você se conectou com o medo e que o medo fez com que você rapidamente pensasse na consequência que você não queria colher, você acabou parando, pensando melhor quais seriam as palavras mais adequadas para você contornar aquela adversidade. E você teve sucesso. Percebe? Então você se conecta com esse sentimento que não precisa ser o medo, tá? Eu só dei um exemplo. Geralmente as pessoas, quando me relatam sobre esse exercício, elas falam: olha, eu descobri que eu estava conectado com o medo, porque estava falando desse tipo de medo, tá? Desse tipo de medo que não é um medo que paralisa e você fica no ponto da vítima, né? É um medo que só te faz olhar para a consequência e faz com que você mude a rota. Então, você vai se conectar com o tal do sentimento, que pode ser qualquer sentimento que tenha feito com que você tivesse parado esses 2 segundos para ter um pouco de racionalidade e fazer com que essa rota fosse para outro destino. É com esse sentimento que você vai se conectar. Guardado o sentimento, você já sabe que o sentimento pode gerar, né? Se você puder induzi-lo a gerar bons resultados, ele pode ser um grande aliado na sua vida. Você vai guardar esse sentimento com você agora. Ele está guardadinho aqui na minha mão, para quem está só no podcast ouvindo. Eu estou fazendo um movimento de mão fechada, como se eu estivesse guardando o sentimento na minha mão. E agora você vai pensar em qual é essa discussão que ela sempre acontece dentro da sua casa. É uma discussão que sempre leva vocês para um problema que você não gostaria de estar dentro dele. E você vai então tentar agora imaginar que a discussão está vindo para cima de você, né? Ou seja, essa pessoa que você é casado, está trazendo essa discussão para o ambiente de vocês e você vai pegar então esse sentimento, que foi o mesmo sentimento que lá atrás te trouxe sucesso, que aliás eu tenho que pontuar uma coisa que eu não pontuei antes. Essa situação a qual você vai se conectar para pegar esse sentimento, ela não necessariamente precisa ter sido uma situação dentro do seu casamento. É uma situação de sucesso onde você conseguiu paralisar outra pessoa de forma verbalizada, né? Ninguém aqui está falando sobre nada físico, né? Você conseguiu fazer com que a rota mudasse, vocês tivessem uma conversa
ou a pessoa tivesse te dado um tempo, ou você conseguiu dizer a ela, olha, eu preciso de um tempo, enfim. Qualquer que tenha sido o bom resultado daquela situação para você, tá? Então você vai pegar agora e você vai se conectar com esse mesmo sentimento dentro da sua situação do casamento. Aquela situação que toda hora a pessoa vem pra cima de você e você diz assim, ah, mas eu sempre me descontrolo. Não tem jeito, eu não tenho sangue de barata, eu vou partir pra cima. O partir pra cima aqui que a gente fala é verbalizando, né? Nunca físico. Eu vou falar tudo, vai ser sem filtro mesmo, ele que aguente, ela que aguente e vamos lá, né? Então você vai pegar agora, você vai entender como essa situação sempre começa, sempre tem um padrão de começar. Ela começa de algum jeito e que você já percebe que ela vai se desenvolver para aquilo. Então você vai começar a ver como ela começa a se desenvolver e a partir de que ponto você detecta que ela está se desenvolvendo e que ela vai levar vocês àquele momento de briga que você não deseja participar. E você vai fechar seus olhos e você vai tentar sentir esse mesmo sentimento num determinado ponto da história. Então, por exemplo, toda vez que eu coloco, por exemplo, uma música na minha casa, o meu marido, ele começa a ficar nervoso, a ficar estressado, aí ele começa a vir me avisando que ele não gostaria de estar ouvindo aquela música, que aquilo dali não tá bom e vira uma briga por nada. Então, você já sabe que ao colocar um pouquinho da música, daquele ponto em diante, da segunda música em diante, do meio dessa música em diante, ele começa a vir a falar com você, por exemplo, tá? Antes dele começar a vir e a falar com você, você já tem que estar começando a sentir esse sentimento. Então você vai provocar isso dentro de você, no seu imaginário, tá? Então você vai se imaginar você fazendo esse percurso de colocar a música e que quando você coloca a música, você já sabe que daqueles 2, 3 minutos em diante será um momento que ele vai vir. Então você vai começar a sentir com você mesma, né? Que aqui no exemplo a gente está falando de um marido e uma esposa, vai começar a sentir em você mesma essa sensação que te trouxe aquele sucesso, tá? Você vai começar a se conectar com o sentimento que trouxe para você o pensamento da consequência, né? Ou o sentimento que trouxe para você o pensamento de que você tem coragem de falar. O sentimento que trouxe para você a possibilidade de pausar e observar. Eu não sei o que é que você precisa sentir para ter o poder de agir, né? E aí, então, depois que você está conseguindo se conectar com esse sentimento, você vai imaginar que ele está vindo falar com você sobre a história da música e como é que você vai responder a partir do momento que você está sentindo, Ou seja, uma pessoa que sente o que você sente, como é que ela responde a essa situação? Como é que ela trata essa situação? Será que sentindo o que você está sentindo, você trataria essa situação da mesma forma que você trataria quando você não estivesse encharcada, né, ou encharcado desse sentimento? Provavelmente não. Provavelmente você estaria sentindo um outro sentimento para dar aquela resposta que você sempre dá, né? Então você vai trocar esse sentimento por esse sentimento que é positivo para você, né? Você vai trocar aquele sentimento negativo que fazia você responder daquela forma e que gerava uma briga. Você vai pegar esse sentimento que é positivo e que faz você responder de forma assertiva e você vai lidar com ele agora, se conectar o máximo possível com ele agora e começar a entender quais são as diferenças que existem de você respondendo, sentindo isso que é positivo e você levando essa conversa para um lado positivo
E depois você vai observar como é que era você respondendo com aquele sentimento negativo e para onde essa conversa sempre ia, tá? Faz essa comparação para você ver o que está valendo a pena. Então, depois que você está bem encharcado desse sentimento positivo, você começa a detalhar a sua conversa imaginária, né? Por exemplo, ele sempre vem falando que a música está muito alta, que a música é uma música que ele não gosta, que é uma música de um determinado segmento que ele tem alguma ideia diferenciada da sua, enfim. E como é que você, com esse sentimento positivo, responderia uma pessoa que está se sentindo incomodada, contrariada e está a fim de te irritar, está a fim de dizer para você me obedeça, entre aspas, né, talvez, ou está a fim de dizer para você, olha, preciso de silêncio, ou olha, eu odeio esse tipo de música, eu gostaria que você usasse isso no seu momento de privacidade. Você vai começar a entender o que é que o outro traz para você de resposta, que nesse momento que agora você está dentro do sentimento positivo, você consegue também enxergar a resposta que ele sempre traz com outro viés, né? E aí você vai começar a adequar essa resposta para essa pessoa. Para você ter a velocidade disso acontecendo na sua vida, na vida real, você vai dar um ponto no seu corpo de acionamento desse sentimento, dessa ancoragem, né? Então, por exemplo, muitas pessoas optam por apertar, por exemplo, o polegar. Então, toda vez que eu quero me conectar com esse sentimento positivo, eu aperto meu polegar ou eu aperto essa área aqui entre o polegar e o dedo indicador e eu aperto e eu sei que eu estou tentando ancorar, né? Eu estou tentando fixar o sentimento em mim, o sentimento positivo em mim, porque em breve eu preciso dele para eu poder responder o que eu gostaria de responder na situação que eu estou prestes a vivenciar, tá? Ou que eu gostaria de ter mais tempo para compreender essa situação e observar se ela é mesmo uma situação a qual eu pré-julguei, a qual eu pré-entendi que ela aconteceria dessa forma e quando na verdade ela nem sempre acontece dessa forma, né? É uma segunda observação que você pode se fazer aí das situações que você vivencia, né? Que ela pode ter dois viés, né? Você pode sempre estar julgando que ela acontece de um determinado jeito, quando na verdade você leva ela para uma determinada resposta sempre porque você não parou para observar que ela pode ter outros pontos, né? Ela pode ter outros viés de solução e isso você consegue enxergar através do exercício imaginário da ancoragem, né? Que é esse de você se conectar com o seu sentimento, ver quais são as melhores respostas que você conseguiria dar para aquele padrão de ação, né, que você acredita que sempre acontece. Só que quando você começa a observar o padrão de ação, você começa a ver que na verdade não era um padrão tão duro, sabe? Ele não era um padrão tão rígido. Na verdade, tem nuances aí por trás. Então, o que você achava que era só implicância do outro, na verdade não era implicância. Por você abrir o olhar, né, de um ponto agora positivo, você começa a ver que não, olha, não era só implicância não, sabia? Sabia que realmente isso incomoda ele? E incomoda por causa do ponto X, sei lá? E você vai gerando até mais empatia com a pessoa e entendendo mais o lado dela. Quer dizer então que você vai desligar a sua música? Não! Quer dizer que você vai conseguir dar uma melhor resposta para essa pessoa, para dizer para ela que esse momento é o momento que você gostaria de ouvir a sua música, ou de combinar com ela como é que você pode ouvir a sua música sem afetá-la tanto, né? Enfim, de vocês entrarem em novos acordos, em novas conversas, tá? Então, recapitulando essa questão da ancoragem, né? A ancoragem você vai
pensar numa situação lá do passado que não necessariamente precisa ser relacionada a casamento, mas onde você estava sempre com a energia muito alta para o ataque, para dar respostas, para reagir, na verdade, né? Que a gente diz que resposta sempre leva para o lado positivo, reação é que não, né? Porque a reação a gente está no nosso momento animalesco, né? Então você não está raciocinando, você só está reagindo, tá? Então você vai perceber esses pontos onde você estava com a energia muito alta e lidando com uma pessoa de energia muito alta, e por isso existia essa colisão aí de vocês brigarem, tá? Então você vai observar um momento que a energia estava super alta, mas que você por algum motivo se conectou com um sentimento no qual aliás, esse sentimento fez com que você desse 2 segundos de parada para raciocinar e mudar o rumo dessa história. E você parou esses 2 segundos para raciocinar exatamente porque você enxergou alguma coisa que você não gostaria de viver se você continuasse naquela rota. Então, o que foi que você enxergou? Então, pega esse sentimento e ancora ele, né? Bota lá, faz o seu toque corporal para você ancorar o sentimento em você. Agora você traz esse sentimento para a situação que você vivencia com frequência dentro da sua casa, que você gostaria de mudar o rumo dessa história. Então você já vai começar a fazer um exercício primeiro de imaginação, onde você vai visualizar a situação que você acredita que é um padrão, que ela sempre acontece daquele jeito, ela começa sempre daquele jeito, ela termina sempre daquele jeito. Você vai começar a ver os primeiros indícios que essa situação traz, né? Como é que a pessoa vem falar com você, ou como é que você fala com a pessoa, qual é o comportamento que começa a acontecer, que carrega vocês para esse caminho. E aí você vai então começar a perceber de que ponto em diante dessa história é adequado e importante que você então faça sua ancoragem, toque em você, para você ativar o sentimento que está dentro de você, né? Que vai fazer com que você pense na consequência que você não quer e que faça com que você raciocine esses 2 segundos sobre como é que você vai responder e não reagir a essa situação. Você vai fazer esse exercício de imaginação, de cada vez mais você levando um passo à frente a sua resposta, para que você não colha a consequência que você sempre colheu, tá? Vai levando sempre um passo à frente. Carla, eu não consigo imaginar a gente já terminando a história, todo mundo feliz e bem. Por isso que eu digo, faz um passo de cada vez. Então, se o fim da história era uma briga daquelas homéricas dentro de casa, o fim da história agora vai ser uma briga simples, né? Acabar com a briga homérica eu acho que eu não consigo, mas eu consigo levar isso para uma briga simples, eu consigo levar isso para uma discussão, eu consigo levar isso para um desentendimento, eu consigo levar isso para um momento de insatisfação dos dois. Nossa, você já reduziu muito de uma briga homérica para uma insatisfação, já pensou? Já é um ganho enorme, né? Então, você se conecta com o tal do sentimento através do seu toque de ancoragem. Não tem nada mágico nem místico nessa história. Na verdade, a ancoragem, ela é só uma forma que o nosso cérebro encontra de lembrar a você, olha, estamos acionando isso, tá? Então, você vai acionar isso, você vai se provocar a sentir esse sentimento, ter essas sensações para entrar nesse modus operandi de entregar essa resposta, tá? E você então vai passo a passo até o momento que a sua imaginação conseguir levar você a um ponto muito próximo do que você queria como ideal, tá? Quando você está dentro desse ponto muito próximo do que você gostaria como sendo uma situação ideal, é o momento que você pode começar a avaliar se está na hora de você então colocar em prática no mundo real, né? Sair do seu imaginário, colocar em prática
essa ação, né? Essa resposta. Então a pessoa tá vindo para cima de você e você acionar então lá o seu ponto de ancoragem, entrar rapidamente nesse sentimento, porque você, por causa dessas suas várias tentativas imaginárias, você cada vez mais vai conseguir se conectar com esse sentimento de sucesso com mais rapidez, né? Por isso que você precisa de tantas tentativas imaginárias, porque você precisa cada vez mais perceber que você está entrando nesse sentimento mais rápido, porque esse sentimento ele aciona a sua função de capacidade. Você se lembra que um dia você foi capaz de responder essa pessoa lá no passado, lembra que você foi buscar no passado uma situação real, né? Um dia você foi capaz de responder uma pessoa numa situação muito difícil. Um dia você foi habilidosa o suficiente para levar essa situação para um caminho no qual a consequência foi melhor, foi boa para você. E é exatamente isso que você vai fazer agora, né? Você vai treinar, entrar cada vez mais rápido nesse sentimento, para cada vez mais rápido você se lembrar o quanto você é capaz e habilidosa ou habilidoso de levar essa situação para o ponto que você gostaria, tá? Fazendo isso, então, no mundo real, você vai colocar a sua expectativa baixa, ou seja, quando você colocar na prática, você não vai levar a sua ideia de que você vai conseguir acabar com a briga homérica já numa primeira tentativa. Você vai calcular uma expectativa baixa, você vai dizer, olha, eu gostaria de trazer essa briga homérica para o patamar briga simples ou discussão, né? Então, quando você coloca que a expectativa é 1 ponto, 2 pontos abaixo da intensidade que vocês têm de briga, você já pensou se você consegue entrar num ponto só de discussão, tipo, nos desentendemos? Nossa, você vai ficar feliz demais, porque você vai dizer, nossa, olha, consegui. Então, mantenha a expectativa baixa na hora que você vai entrar em ação verdadeiramente, porque você estava no mundo imaginário, lembra? No mundo imaginário, você pode mexer com ele do jeito que você quiser. No mundo real, né, você não controla o outro. Você consegue fazer com que o outro te dê respostas diferenciadas a partir do momento que você joga uma comunicação diferenciada, né? Mas você nunca sabe qual é a resposta que está vindo verdadeiramente, então você tem que saber fazer esse jogo de entrada de perguntas e respostas para você minimamente controlar a situação, não o outro especificamente, né? Mas a situação. E às vezes essa habilidade ainda não está tão bem treinada, e porque ela não está tão bem treinada, você pode não entrar no ideal imaginário final que você criou. E aí você tem que se lembrar o seguinte, para você entrar no imaginário que você criou, você também se treinou, sei lá, 3, 4, 5, 10 vezes, né? Então não vai ser numa primeira vez na prática que vai dar certo por completo, né? Você tem que ir ajustando. Então você vai aplicar com a expectativa baixa, você vai colher o fruto da resposta que vier, seja ela menor do que a sua expectativa, maior do que a sua expectativa, atendendo a sua expectativa, e você vai sempre pensando em como reajustá-la para uma próxima vez. Então, quando você for fazer de novo o seu exercício imaginário, porque lembra que a gente está numa situação que ela sempre vem, né? Ela sempre acontece, o tempo inteiro ela acontece na vida de vocês. Então, você vai parar novamente e vai falar assim, bom, agora nós não tivemos uma briga homérica, nós conseguimos entrar num patamar de discussão. Minha próxima meta é a gente entrar no máximo numa conversa de insatisfação, onde a gente não tá legal ainda, mas eu não quero voltar para o patamar briga homérica. Então,
você vai agora fazer de novo o seu exercício, idealizando o ponto que você já atingiu. Eu atingi o ponto discussão dessa vez, então eu vou até a discussão. Da discussão em diante, não quero mais que passe, daí eu não aceito mais, eu já saí desse ponto. Então eu quero trazendo para baixo, né? Eu quero descendo as escadas. Então eu vou parar na discussão e eu vou me conectar de novo com o meu sentimento e eu vou lembrar novamente o quanto eu fui capaz, eu vou lembrar novamente o quanto eu fui habilidoso. Eu vou comemorar porque eu consegui não chegar numa discussão homérica, né? E que a gente conseguiu levar isso para uma discussão, né? E daqui por diante, como eu faço para descer o degrau e a gente chegar num ponto onde a gente não vivencia mais essa experiência ruim, dessa confusão que acontece, ou que a gente vai chegar num acordo sobre isso, ou que simplesmente a gente vai observar que era pura implicância de um com o outro e que isso não deveria nem existir na nossa vida, porque é uma coisa muito pequena e a gente está empenhando energia demais para resolver isso, que é uma coisa que não precisa ser vista, não precisa ser resolvida, não precisa de nada, só precisava deixar acontecer e acabar, mais nada, né? Então, acho que ficou bem claro o exercício, é um super exercício, vá se treinando, vá fazendo aos poucos aí com você mesma, com você mesmo, e quando se sentir seguro, começa a trazer para o mundo real de forma pequenininha, né, com expectativas baixas, para você não se frustrar e falar, não vou fazer mais ou tal. Vai fazendo porque traz um resultado fantástico. Acredite nisso, porque você vai se conectar com uma emoção, principalmente por causa disso. Você vai se conectar com uma emoção muito positiva, que trouxe um ganho para você na sua vida, que fez com que você tivesse a certeza de que você é capaz de fazer isso acontecer, que você tem essa habilidade, ou seja, é um sentimento que reforça a sua autoconfiança. Tá bom? Bom, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau!